Ciao a tutti! Sono Matheus e questo è Brasiliano. Oggi ho deciso di fare un video un po' diverso. Vorrei raccontarvi un po' di come è iniziata la mia storia con la lingua italiana. Vediamo. Va bene, vi racconto, ma oggi parlerò in portoghese. Così potete allenare l'ascolto e la comprensione. Quando eu era pequeno, aqui no Brasil, eu sempre escutava o meu pai falar com algumas pessoas em italiano. Eu aprendi uma ou outra palavra, mas nunca dei muita importância a isso. Depois de um tempo é que eu fui descobrir que o meu pai falava um dialeto e não o italiano padrão. Mas tudo realmente começou em 2013, quando eu tive curiosidade para descobrir sobre a árvore genealógica da minha família. Eu sabia que tinha antepassados italianos, então eu pensei: será que tenho direito à cidadania italiana? A partir daí eu comecei a pesquisar sobre os documentos e os procedimentos necessários para efetuar isso tudo. Eu passei o ano de 2014 praticamente inteiro pesquisando sobre o assunto, descobrindo quais documentos eram necessários, para colocar tudo em ordem e fazer, enfim, o processo de cidadania italiana, né? Foi aí que eu descobri um pequeno, grande obstáculo. O consulado italiano de Porto Alegre estava demorando mais ou menos 8 a 10 anos para fazer o reconhecimento de um processo de cidadania italiana. Então eu descobri que podia fazer o processo diretamente na Itália. Achei uma opção interessante porque aí eu também podia conhecer um pouco do país que me acolheria como cidadão. Já que eu iria para a Itália e estava prestes a me tornar um cidadão italiano, eu pensei, bom, o mínimo que eu posso fazer é aprender a língua do país, não é? Eu comecei com um aplicativo de celular que ensinava algumas palavras e frases básicas e comecei a pegar gosto pela coisa. Como o italiano é parecido com o português, eu comecei a achar o estudo divertido e em algum tempo eu já estava começando a entender algumas coisas em italiano. Depois de mais ou menos 6 meses estudando com esse aplicativo de celular, com toda a documentação pronta e já com o suporte de um escritório de advocacia especializado, eu parti para a Itália. Eu fui para Reggio Calabria e fiquei lá por cerca de uma semana para cuidar das burocracias, assinar os documentos e ir aos órgãos públicos, essas coisas. No tempo livre que tinha entre esses procedimentos todos, o advogado que me acompanhava, que era italiano, me sugeriu de visitar algumas cidades vizinhas. Então eu conheci Scilla e Tropea, que são dois lugares maravilhosos, por sinal. Mas eu acabei não falando muito o italiano. Tinha uma outra brasileira no grupo e ela falava um italiano bastante decente. Então ela acabava sendo a porta-voz, a nossa porta-voz. Eu me limitei a algumas frases aqui e ali, porque eu ainda não me sentia muito seguro com o idioma. Depois de finalizar os trâmites em Reggio Calabria, eu ainda tinha cerca de 10 dias até o meu voo de volta para o Brasil. Então eu pensei, por que não ir para Roma? Então saí de Reggio e fui até Roma. E na capital eu percebi que tinha alguns pontos turísticos em que para mim era mais fácil falar inglês do que o italiano. Resultado, praticamente não falei italiano nessa viagem. Depois que eu voltei para o Brasil, acabei deixando o estudo do italiano um pouco de lado. Mas naquele mesmo ano, no final de 2015 então, eu tive uma notícia muito boa que foi a do reconhecimento oficial da minha cidadania italiana. Sucesso! Em 2017, então, eu comecei o processo de reconhecimento de cidadania para minha esposa, a Silvana. Nós fizemos o reconhecimento dela por casamento, aqui no Brasil, no consulado. Na época, a legislação era de que o prazo máximo para concessão desse direito era de 2 anos. Mas nesse meio tempo, enquanto o processo corria, a legislação mudou para 3 anos. E nós ficamos esperando. E então, em 2020, chegou a pandemia.
e o processo acabou se estendendo por mais 2 anos, totalizando 5 anos de espera. Mas em 2022, finalmente a cidadania da minha esposa foi reconhecida. Foi nesse momento então que eu voltei a estudar italiano, usando os aplicativos e assistindo vídeos, uma vez que eu não fazia isso a sério desde 2015. Em 2023, então, com os nossos passaportes italianos em mãos, nós fizemos uma viagem para a Itália, eu e a minha esposa, para festejar a nossa conquista. Nós queríamos conhecer agora o país do qual nós éramos cidadãos. Nós ficamos então 21 dias por lá. Foi uma experiência incrível. O meu italiano já estava um pouco melhor e eu consegui manter algumas conversas legais. Eu tive algumas conversas interessantes em italiano. Obviamente que gaguejando um pouco e tendo um pouco de dificuldade aqui e ali, mas enfim, consegui fazer um uso melhor da língua italiana nessa viagem que eu e a minha esposa fizemos. A experiência foi tão boa que nós ficamos com a ideia de repente ir morar na Itália. E voltando ao Brasil, eu me dei conta que eu ainda precisava melhorar mais o meu italiano se eu quisesse me mudar para a Itália. Eu precisava ficar mais fluente. Então, eu decidi voltar a estudar mais aprofundadamente o italiano. Eu comprei uma gramática com exercícios, fiz aulas online, mergulhei em podcasts, canais do YouTube sobre assuntos que me interessavam, de conteúdos feitos por italiano para italianos. E aí então o meu italiano deu uma boa melhorada. Hoje eu consigo entender praticamente tudo que eu ouço em italiano. Mas quando falo, eu tenho ainda algumas dificuldades com plurais, com artigos, com conjugações verbais e alguns detalhes que são próprios do italiano que não existem em português. Nos meus vídeos, provavelmente vocês devem ter notado que eu cometo vários erros, que inclusive na edição eu coloco alguma correção na tela. Mas na maioria das vezes eu deixo isso passar, porque ficar procurando os meus erros não é o meu objetivo. É sim notá-los e aprender com isso. E eu aprendo muito quando eu assisto meus vídeos falando em italiano. Eu consigo enxergar os meus erros, que quando eu falo, na hora que eu falo, não percebo. Isso acontece muito provavelmente porque, apesar de eu entender, de eu saber aquela regra de italiano ou de como deveria ser falado, isso não está automatizado na minha cabeça ainda, então acaba saindo errado e eu nem percebo. E aí depois, quando eu assisto o vídeo, eu noto que eu falei errado, que não teve uma coerência entre o plural ou entre a conjugação verbal, alguma coisa assim. É óbvio que me falta prática em falar italiano. E como eu tenho poucas oportunidades de falar italiano com nativos, eu tive a ideia de criar esse canal para falar um pouco de italiano, para poder praticar o meu italiano falado, enquanto eu ajudo outras pessoas italianas ou falantes de italiano que desejem aprender o português. Então, se você é italiano e está aprendendo português, comenta aqui embaixo. Me conta um pouquinho de como é que está sendo essa tua aventura. Quais são as tuas principais dificuldades em aprender português? De repente eu faço um vídeo sobre isso e te ajudo. Que tal? Grazie per aver guardato il video. Mettete mi piace, commentate e iscrivervi al canale. Attivate la campanella per non perdere nulla. Alla prossima!